Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Objetivos da aula. Trechos de crônica que a gente vai ler, identificando informações explícitas e inferindo informações implícitas. Refletir sobre a crônica, identificando recursos e estilo de linguagem. Olha essa imagem. O que você pensa quando você vê uma imagem de uma cidade? O que você entende por traçar uma cidade? Você já reconheceu um autor pelo estilo? Transformações positivas ou nem tanto podem inspirar um texto? O que você acha? O que você pensa disso? A cidade traçada é um texto feito por um autor e um grande ilustrador. Então estamos falando de Luiz Fernando Veríssimo e Joaquim da Fonseca. E essa crônica foi tirada de um livro específico e vamos analisar agora, passo a passo, eu e você, você e eu, a nossa crônica. Vamos ao texto. Toda cidade que tem um rio é bela. Porto Alegre exagera, esparrama-se ao longo de vários que, de lambuja, se transforma num lago imenso. Com toda essa lindeza, gosto de tomar nossa cidade como modelo e temática. Tenho desenhado como ela era, como ela é e como a desejo. Pode parecer estranho atribuir sexo a uma cidade. Porto Alegre, que tem alma, eu vejo feminina, caprichosa e temperamental, é, a um só tempo, provinciana e avançadinha, mantendo hábitos recatados, porém sem perder nunca o compasso com o nosso tempo. Metrópole é neurótica, opiniática e exigente. Também aldeia e pudica, singela e dócil. Sensualmente lânguida, se deita estirada no seu sinuoso contorno fluvial. Dominadora e envolvente, avança voraz sobre os morros, pelos vales e pelas planuras. Impetuosa, lança-se ao alto em pontas de concreto. Fogosa, vibra entrelaçada por artérias dinâmicas e congestionadas. Lindo texto, empolgante, a descrição da cidade, percebeu? Na atividade 1, eu quero justamente isso, que você retome esse texto. Impetuosa, lança-se ao alto em pontas de concreto. Note que o cronista, quem é o cronista? A pessoa que escreve uma crônica, ele apresenta uma qualidade da cidade logo após a situação que ele mostra da cidade. Olha aqui, ó. Identifique a qualidade, né, e a situação. Então, retomando. Impetuosa. Ó, dica. Lança-se ao alto em pontas de concreto. Se você olhar para a imagem, você quase já tem um spoiler da resposta da prof. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei retomar contigo o quê? O gabarito da atividade. Note que o cronista apresenta a qualidade impetuosa e o que ele já faz, ó? A situação. Ela lança-se em pontas de concreto. Então, as pontas de concreto, né, são o quê? Os prédios, né? Faz uma alusão aos prédios. Esse jogo pessoal, além de proporcionar ritmo à prosa textual, faz com que a escolha de certas construções faça o quê? O quê? Acertou quem disse, o estilo do autor. Então, o estilo deste autor é justamente esse efeito de sentido, ó. Ele lança uma qualidade e ele lança um efeito. Nós observamos isso no texto, ó, impetuosa. E no próprio texto, ó, sensualmente lânguida, né? Se deita estirada no sinuoso contorno fluvial, ó. O rio flui para o mar, ó. Então, a fluidez, a sensualidade, fogosa, olha a qualidade, né? O que ela faz, a fogosa? Ela vibra entrelaçada pelas artérias do trânsito, né? Nessa imagem noturna aqui, nós observamos bem as artérias do trânsito. Então, você já olha, né? Existe autor com características bem evidentes? O que você acha? Claro que existe. Se você comparar, por exemplo, José de Alencar, que é extremamente detalhista, se ele for descrever uma faca, ele dirá: a faca possui uma lâmina de 30 centímetros que está sobre a mesa, com cabro de madrepérola. A faca é do século XVIII. E você passa meia hora lendo a descrição da faca, mas é uma característica do autor. Já outros autores têm outras características. O que a prof propõe? Já viu a figurinha? Exato! Em grupos, discutam essas questões sobre os diferentes autores que vocês conhecem e façam o quê? Anotem as hipóteses. Combinado? Continuando a leitura, nós temos Carola reza com fé na festa dos navegantes. Peleadora trabalha feito louca nas oficinas do 4º distrito. Ciumenta esconde com o muro seu perfil mais lindo. É faceira quando se veste com as flores do jacarandá, anunciando a primavera. É manhosa ao se derreter nos dias tórridos de verão. Para você que não conhecia, te apresento na minha iconografia a flor do jacarandá. Assim você entende melhor, né, como eles traçaram a cidade, qual é a beleza, né, da linguagem regional, né, uma das marcas do autor também. O que eu percebo? Ó, é faceira. O que é tá faceiro? É tá alegre, né? E o que eu noto aqui, ó? É manhosa, quer dizer, é dengosa, né? Toda mimizinha. Então, Carola, quer dizer aquela pessoa de muita fé que vive rezando. Então, esses termos, Carola, faceira, manhosa, são termos o quê? Gaúchos, né? São termos do Rio Grande do Sul, específicos também do autor. Continuando a leitura, olha a descrição que linda. Romântica, se pinta toda nos fins de tarde, no outono. Malvada, venta fria e cinzenta nas noites de inverno. Quando aqui cheguei, nos tempos do bonde, do rolo compressor e das balas esportivas, Porto Alegre ainda mantinha, ao mesmo tempo, no centro, um certo ar tradicional que lembrava Buenos Aires. Com o tempo, foi se tornando mais interesseira, substituindo seus cafés de esquina pelas agências financeiras. Além da inocência, perdeu nos últimos anos muito de sua identidade original. As matinês e as anedotas de rua, por exemplo, foram sumindo, dando lugar aos cômicos da TV. Mas foi ganhando outras coisas que as fazem moderna, adulta e madura, como a Feira do Livro, espaços de cultura, museus, teatros, galerias de arte. Tanto o LFV, leia-se Luiz Fernando Veríssimo, como eu, conhecemos outras, é verdade, mas cada um na sua. Elegemos este porto como nosso ponto de referência. Traçá-la, para nós, é literalmente e graficamente um ato de amor.
Então, no livro Traçando Porto Alegre, de Luiz Fernando Veríssimo e Joaquim da Fonseca, nas páginas 7 e 8, você tem esse texto maravilhoso. E veja quantos adjetivos foram colocados para descrever a cidade, ou seja, para traçar a cidade em todo o seu perfil. Atividade 2. Você observou que no 5º parágrafo a cidade perde e também ganha algumas características? Segundo o autor, o que substituiu os cafés e as matinês e as anedotas de rua? Voltando aqui o texto, eu observo aqui, ó. O que foi substituindo? Ó? As matinês e as anedotas de rua. Por exemplo, foram sumindo, dando lugar a quê? Então, voltando aqui no texto, no 5º parágrafo, eu já encontro a resposta. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei gabaritar contigo atividade 2. Olha só. O que substituiu os cafés, as matinês e anedotas de rua? Então, os cafés de esquina foram substituídos por agências financeiras e as matinês e anedotas de rua por cômicos de TV. Então, ao mesmo tempo que passa a falar das mudanças, mostra as características perdidas.
Características das crônicas. Então, crônica, vamos recordar, galerinha, o que vem? Vem do nome Cronos, que significa tempo. Então, fatos do cotidiano narrado de forma literária, de forma pessoal, um texto narrativo que mostra algo do dia a dia, algo simples, e que por alguma razão despertou no autor, atraiu a atenção de quem? Do cronista. Quem produz uma crônica é chamado de cronista. E esse cronista se sente incentivado a escrever sobre aquilo. Por vezes, essas reflexões tentam traduzir sentimentos e percepções que cercam nossa vida. Como, por exemplo, na crônica sobre Porto Alegre que estamos analisando. Então, os sentimentos, ele vai caracterizando a cidade como uma mulher, romântica, impetuosa, fogosa, e vai adjetivando e colocando essa sua percepção no texto da crônica. Quais são as características principais da crônica? E na tabelinha azul, quais são os elementos da narrativa que uma crônica deve ter? Para você que está aí me olhando, para você que está comigo estudando, vamos ver agora. Crônica pode ser humorística, amorosa, lírica, que é a poética. Posso ter política, esportiva, dentre outras, tá? Então, eu tenho vários tipos de crônica. Modernamente, temos muitas crônicas televisivas, principalmente crônica que passa no domingo à noite, às vezes passa sobre esporte também, às vezes sobre um programa de TV famoso, tem uma crônica no final. E quais são os elementos da narrativa? Então, os elementos da narrativa presentes numa crônica são narrador, protagonista. Eu posso ter os personagens ali, protagonista, antagonista, personagens secundários. Posso ter o tempo cronológico, psicológico. Posso ter o espaço aberto ou fechado. E no enredo eu vou analisar o quê? O clímax, que é o momento de maior tensão dramática, Vou analisar o conflito que existe, se é que existe um conflito, e vou analisar também o desfecho. Então, os elementos da narrativa, que são 5, como os 5 dedos da mão, são narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Anote aí, memorize bem. Atividade 3. Temos o fragmento. Então, sempre que tiver letras maiúsculas em qualquer texto, é uma alusão ao autor. LFV significa Luiz Fernando Veríssimo, autor da crônica. Tanto o Luiz Fernando Veríssimo como eu conhecemos outras, é verdade, mas cada um na sua. Elegemos este porto como nosso ponto de referência. Traçá-la para nós é literalmente e graficamente um ato de amor. Converse com um colega, explique a que parte da crônica esse trecho se refere. Notou que dá para dividir essa crônica em algumas partes? Converse com seu colega, vê que trecho esse se refere. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei, gabaritar contigo, vamos lá? Leia o fragmento. Tanto Luiz Fernando Veríssimo como eu conhecemos outras, é verdade. Mas cada um na sua, elegemos esse porto como nosso ponto de referência. Traçá-la para nós é literalmente e graficamente um ato de amor. Eu pedi que você conversasse com o colega e explicasse a que trecho se refere. Então, nós identificamos nesta crônica 3 partes. Na primeira parte, a caracterização de Porto Alegre, comentários sobre as mudanças e este último mostra o quê? A justificativa do livro, ó. Traçá-la para nós, literalmente, graficamente, um ato de amor. Então, quando eu te perguntei lá o que significa traçar uma cidade, ó, eles traçaram, usaram a cidade como inspiração para o livro. Percebeu que bacana a justificativa para o livro? E aqui na iconografia, ó, o porto, né, da cidade de Porto Alegre, que é banhada pelo rio Guaíba. O que aprendemos? Reconhecemos o estilo e linguagem de uma crônica e inferimos que, em geral, na crônica, a narração capta o momento flagrante do dia a dia. O desfecho, que embora possa ser conclusivo, nem sempre apresenta a resolução do conflito da crônica, do problema. E a imaginação do leitor é estimulada a quê? A tirar conclusões, como nesta crônica que acabamos de analisar. Neste vídeo falamos sobre crônica. Espero que você tenha gostado e até breve!